Vamos lá, a aula de hoje é a aula sobre potencial elétrico, tá no comando do professor Cosme Castro. É uma aula de física 3, tá certo? Vamos utilizar esse método e aí falar sobre potencial elétrico, né? Bom, potencial elétrico, a gente vai entender como a energia potencial eletrostática, tá certo? Como sendo uma energia acumulativa. E aí ela é capaz, certamente, de elevar e de mostrar através de um campo visual, né, como esse que a gente está vendo aqui agora, o conceito de potencial elétrico em um campo elétrico. Então, bora lá. Para a gente analisar isso aqui direito, nós colocamos uma carga aqui, carga positiva, e aí de amarelo vocês estão vendo é o campo elétrico dessa carga aqui. Vale ressaltar e vale lembrar que quando a carga é positiva, o desejo dela é de afastar as coisas. Então, o campo elétrico gerado tem uma vontade de querer afastar as coisas. Se fosse negativa, o desejo dela era de aproximar. Como a gente usou positiva, então a vontade desse campo elétrico aqui de amarelo é pegar as coisas e afastar. Tá certo? Então, vamos entender o seguinte. Vamos colocar uma pequena carga, que a gente chama na física de carga de prova. Uma pequena carga bem aqui nesse ponto positiva, veja só. Uma carga positiva que a gente chama de carga de prova Q minúsculo. Então, olha só. Se tu julgar a força entre essa carga Qzão e essa carga Qzinho de prova, né, que fique bem claro, essa carga Qzinho, vou deixar bem aqui, ó, é chamado carga de prova. É só para provar a existência de um campo elétrico e de outras entidades. O que vai acontecer? Como as duas cargas são positivas, a força, né, mesmo sinal, a força de afastamento. Se você considerar que essa carga Qzão está fixa e essa pequenininha é móvel, então a força elétrica é uma força que vai pegar essa cargazinha móvel e vai afastar ela daí, certo? Se você julgar pelo campo elétrico, que é produzido obviamente pela carga Qzão, que essas linhas de amarelo, a vontade dela é afastar. Então o campo elétrico, ó, campo elétrico vai querer afastar. Então fica claro que os dois elementos vetoriais, os dois vetores, são vetores que seguem, né, com a finalidade de afastamento. Tanto a força elétrica quanto o próprio campo elétrico tem vetores de afastamento. Como essa carga Qzinha aqui é móvel, ó, ela vai se mover desse ponto, tá certo? Então ela vai se locomover, ó, ela vem caminhando e ela vai embora para cá, nesse sentido aqui, por exemplo. Tá certo? Então, ó, vejam que há um deslocamento. Como há um deslocamento, o que acontece? A gente deduz que houve uma energia acumulada, uma energia capaz de deslocar essa cargazinha de prova móvel desse ponto A até esse ponto B. Então houve uma movimentação dessa carga. O que fez essa cargazinha de prova se movimentar foi a energia acumulada. Então houve um potencial, tá certo? Um potencial que obviamente é um potencial elétrico que se acumulou nessa cargazinha, né, capaz de transmitir energia suficiente para ela se afastar, né, do ponto A até o ponto B. Vamos então imaginar agora, e se essa carga tivesse desse lado, porém, se nós incrementássemos, né, colocássemos uma carga bem aqui, ó, negativa, uma cargazinha de prova, né? Uma carga Qzinha de prova. O que ia acontecer? Bora lá. A julgar pela força, carga positiva com carga negativa se aproxima. Então a força era uma força de aproximação. Essa cargazinha Q de prova negativa, ela tem uma força elétrica de aproximar. Por isso a flecha aponta, né, para a carga geradora, que é fixa. Só que o campo elétrico, que é produzido, é de uma carga positiva. O desejo dele é de afastar. O campo elétrico é de afastamento sempre, né? Porque é carga positiva. Só que assim,
Carga positiva com carga negativa, a força é uma força de aproximação. Bom, se a força tem um desejo de levar essa carga e ela é móvel, obviamente essa cargazinha vai se movimentar e vai vir nesse sentido. Então, novamente, nós vemos que a movimentação saiu desse ponto P para esse ponto Q. Então, houve uma distância, houve uma movimentação. Isso comprova, mais uma vez, a existência de uma energia potencial eletrostática. Aí bem aqui que vem o nome técnico. Energia potencial eletrostática. Tá certo? Bom, isso aqui vai depender de vários fatores, né? Como nós estamos vendo, esse potencial elétrico ele vai ser dado pela letra V. Beleza? Potencial elétrico V é igual à energia potencial que foi acumulada. Energia potencial que foi acumulada. Isso dividido sobre a carga. Carga aqui é a carga de prova. Então, o que é esse V? É o potencial elétrico. EP é a energia potencial eletrostática que foi acumulada sobre a carga e Qzinho é a carga de prova. Bom, se quando a gente faz meio pelos extremos, nós temos que a energia potencial acumulada é a carga vezes o potencial elétrico V. Tá certo? Lembrando, carga é dada em Coulomb, certo? Coulomb. E V, que é o potencial, é dado em volts. Tá certo? Então, essa energia potencial, tá certo? Ela Coulomb volt, mas a gente tem um nome técnico mais interessante. Energia potencial, né, como as energias, né, as outras energias, é dado em Joule. Tá certo? É dado em Joule. Bom, isso nos leva a crer que o volt é igual Joule, legal, né? Dividido por Coulomb. Isso aqui só é para efeito, né, de matemática, só para efeito de entendimento. Por hora, vamos ficando com essas equações bem aqui, que na verdade é a mesma dessa, né? Elas duas, né, são as mesmas, apenas modificado o seu posicionamento. E com essa equação é possível calcular a energia potencial que é acumulada numa carga de prova, né, considerando esse universo, né, considerando esse exemplo. Uma carga fixa aqui produzindo um campo elétrico, tá certo? E essa cargazinha de prova é posta, né, de maneira a sentir o potencial elétrico que é disparado por essa carga fixa. Vejamos um exemplo. Vamos ver esse esquema aqui, em que temos duas cargas, chamaremos Qzão e Qzinho, separados a uma distância d, tá certo? E vamos ver qual é a equação que determina a energia potencial elétrica ou eletrostática que envolve essas duas cargas, somente conhecendo os seus valores de carga e a distância, obviamente, entre elas, tá certo? E mais uma constante que no decorrer da explicação nós vamos entender. Então, olha só, essas cargas, sendo positivas ou negativas, elas têm um campo elétrico, tá certo? Esse campo elétrico ele vai ser promotor de várias entidades elétricas, tá certo? Uma delas é a energia potencial elétrica. Bom, essa energia potencial elétrica, ela pode ser muito bem entendida através da equação que energia P, energia potencial elétrica, é entendida como sendo diretamente proporcional à constante K. O que é essa constante K? É constante eletrostática no meio, do meio, né? Basicamente isso aqui é aplicado no vácuo. Tem um valor que já é pré-definido aí pelos livros de física. Depois a gente fala mais dele. A verdade é que essa energia potencial ela é diretamente proporcional ao valor dessa constante. Portanto, ela ajuda no incremento, né? Ela ajuda a acontecer essa energia potencial entre as cargas. Lógico, é diretamente proporcional ao produto das cargas, portanto, tanto Qzão quanto Qzinho,
e ela é inversamente proporcional à distância. Tá certo? Essa equação, ela permite, de maneira bem tranquila, calcular a energia que é gerada, conhecendo apenas duas cargas, a distância entre ela e a constante eletrostática do meio. Tá? Essa fórmula aqui é bem tranquila. Tá certo? Como no slide anterior, né, nós vimos que a energia potencial também pode ser calculada como a carga de prova vezes o potencial elétrico, né, onde ela se encontra. Então, matematicamente, a gente pode até igualar essas duas equações e ver o que acontece, né? Porque se a energia potencial ela pode ser apresentada nessas duas equações, então, naturalmente, elas podem ser igualadas. Portanto, Q vezes V, carga de prova vezes potencial, vai ser igual constante vezes carga, né, vezes carga de prova, dividido pela distância. Logicamente, essa carga Qzinho pode ser, né, eliminada, e a gente parou numa equação bem tranquila, que o potencial é dado por constante vezes a carga, né, carga Qzão, dividido pela distância. Tá? Fórmula bem tranquila. Vamos lá. O que é esse V? V é igual ao potencial elétrico. E ele é que faz, né, os nossos aparelhos elétricos funcionarem, né? O potencial elétrico, né? E aí isso gera aí uma energia suficiente para que nosso computador funcione, nosso celular funcione, tá certo? Por conta desse cara, esse potencial elétrico. K é a constante eletrostática. Geralmente isso aqui é no vácuo. Esse Q é a carga e o D é a distância. Tá certo? Bom. Vamos ver uma aplicação. Bom, temos esse exemplo bem aqui e a gente vai entender, né, matematicamente o que está acontecendo. Você tem aqui essa bola, essa esfera com uma carga de 8 milicoulombs, tá certo? E ela produz, obviamente, um campo elétrico. E aí nós vamos calcular qual é o potencial elétrico bem aqui nesse ponto aqui, o potencial elétrico V, sendo que a distância é 2 metros. Obviamente, nós vamos precisar de alguns fatores, né? A carga, que já é dada, a distância, e o exercício diz, olha, use constante é igual 9 vezes 10 a nona. Isso quer dizer que isso aqui está no vácuo. Acostume-se logo com essa nomenclatura. Isso quer dizer que está no vácuo. Bom, dessa forma, a equação que se mostra é essa. Então, vamos aplicar. O potencial elétrico V é igual a constante K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga, 8 mili. Lembrando que mili, né? Mili é 10 a menos 3, então é 8 vezes 10 a menos 3, certo? Nunca esqueçam, esse mili aqui, ó, é 10 a menos 3, tá? É dividido pela distância, que é 2. Então, vamos lá. Vamos organizar. 9 vezes 8, ó, 9 vezes 8. Isso aqui vai dar 72. Vamos organizar 10 a nona com 10 a terceira. Conserva a base 10 e junta os expoentes. 9 junta com menos 3. Embaixo tem 2. Esse 72 dá para dividir pelo 2, né? Isso aqui vai dar quem? Vai dar 36. 10, 9 menos 3. Isso aqui vai dar 6. Então, 10 elevado a 6. Tá certo? Bom, professor, qual é a unidade de potencial? É o V, né? De volts. Isso aqui que é bem interessante. Qual é a unidade de V? V. Só que esse V bem que é volts, tá? Potencial elétrico é dado em volts. Então, olha só. Olha a quantidade de volts que é gerada por uma carga de 8 milicoulombs, apresentando esse campo elétrico aí. Tá certo? Forma V é igual a K vezes Q sobre D. Olha o valor que ele dá. É bem grande, né? 36 milhões de volts. Olha que interessante.
Bom, vamos ver mais um exemplo. Um exemplo bem tranquilo, né? Determine a energia potencial elétrica. Então vamos explicar. Aqui, tá? Nós temos uma esfera carregada com 8 milicoulombs, tá certo? Ela vai produzir o seu campo elétrico e vai interagir com essa outra de 6 microcoulombs, né? Que vai ter também o seu campo. Vocês querem saber qual é a energia potencial elétrica que é apresentada nesse esquema, nessas configurações, né? Separadas a uma distância de 3 metros e sabendo que elas se apresentam no vácuo. É lógico, né? Nós temos duas cargas, uma distância e a constante. A equação só pode ser essa. Energia potencial é constante vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância. Lembrando que energia pode ser tanto positiva quanto negativa, né? Então não tem mais essa história de modular. Nesse caso, a energia ela pode se apresentar tanto positiva quanto negativa. Bom, então nós vamos ter que a energia potencial gerada é quem? A constante K, o exercício já falou, que é 9 vezes 10 elevado a 9. A primeira carga é 8 milicoulombs, lembrando que mili, né, é 10 elevado a menos 3. Então vamos colocar aqui o 8. 8 vezes 10 elevado a menos 3. A outra carga é 6 micro, lembrando que micro é 10 elevado a menos 6, que fique bem claro. Tá certo? Então, é 6 vezes 10 elevado a menos 6, que é micro. Aqui, micro quer dizer 10 elevado a menos 6, esse símbolozinho aqui, tá? Olha aqui a flecha aqui. E a distância é 3. Tá certo? Agora vamos fazer a conta. Bom, primeiro passo, bem tranquilo, vamos organizar os números comuns. Esse 9 com menos 8 com menos 6. Vamos colocar um perto do outro. Então, a energia potencial é igual a 9 vezes menos 8 vezes o 6. Agora vamos trabalhar as potências que sobraram, né? Então, 10 a nona vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 6. Eu não fiz conta nenhuma, eu apenas organizei. O 3 está embaixo. Tá certo? O que eu posso fazer de cara? 9 dividido por 3, eu posso logo, né, executar. Ó. 9 aqui dividido por 3, vai dar quanto? Vai dar 3. Tá certo? Então, o que ficou agora, né? O que ficou vivo na jogada? A energia potencial é igual a 3 vezes menos 8 vezes 6 vezes esse monte de 10 aí, ó, a gente vai logo compactar com uma só resposta. Vamos conservar a base, que é 10, e juntar todos os expoentes. 9 menos 3 menos 6. Tá certo? Aqui é bem tranquilo. A energia potencial gerada. Bom, multiplicando isso aqui tudo, a gente vai, né, ter um número negativo. 3 vezes 8, 3 vezes 6, né, dá 18, veja bem aqui, ó. E 18 vezes 8, 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 1, 8, com 6, 14. Negativo 144, tá certo? Vezes, olha, 9 menos 3 vai dar 6. E 6 menos 6 vai dar 0. 10 elevado a 0. Como vocês já sabem, 10 elevado a 0, isso aqui vira 1. Tá certo? Restando apenas uma energia potencial igual a negativo 144 joule, que é a unidade de energia. Olha aí que tranquilo. Certo? Isso é uma energia negativa? É uma energia negativa. Beleza? Até a próxima, rapaziada. Valeu!